Real Woman, como vai você? Olha, ontem a gente falou sobre cinema, que é essa paixão mundial, e hoje nós vamos falar sobre outra paixão, que é a fotografia. Um dia eu estava assistindo a um filme, assistindo a um filme, e eu escutei a seguinte frase: foto, você só vai se arrepender daquelas que você não tirou. E a gente vive num mundo assim que é insanamente plugado, né? 24 horas, 7 dias por semana, um mundo muito exigente, altamente impiedoso. E essa conexão incessante com a tecnologia, além de outras consequências mais que você pode pesquisar pela internet, nos faz pensar e observar muito pouco o que está realmente à nossa volta e o que está dentro de nós, né? Nos aprofundar em nós mesmos. E às vezes a gente nem sequer dá conta disso. A fotografia, né, é um multi-universo que está ligado ao prazer. Só quem pratica sabe, então, a sensação maravilhosa que é ver, sentir, registrar aquele momento, aquela pessoa, né? Isso faz com que a fotógrafa consiga conectar-se a si mesma, essa concentração. E é sobre isso que nós vamos falar hoje com a Monique, que já está aí nos assistindo. Ela é fotógrafa e também autora da série Olhos da Mata, e com o apoio, claro, do IBDFAM, como você já sabe, que é o Instituto Brasileiro do Direito de Família, e com patrocínio hoje da Droga Sul, que é uma farmácia que tem 38 anos de história de confiança e qualidade aqui em Montes Claros. Nós vamos dar início à nossa live. Eu já vou fazer o convite aí para a Monique. Já foi para você. Aguardando agora a Monique. Boa noite a vocês que já chegaram aí, estamos assistindo. Muita gratidão. Ei, Monique! Seja Tudo bem-vinda, a bem? palavra é toda sua, a live é sua. Obrigada, Letícia, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vocês estão me escutando bem aí? Tô. Então, ótimo. Porque aqui começa a dar umas travadinhas, mas qualquer coisa vocês me avisam, tá? Eu quis trazer esse tema, né, da fotografia como autoconhecimento, porque foi um caminho que eu comecei a trilhar e com a ajuda de alguns mentores da área de fotografia, né, alguns fotógrafos muito reconhecidos aqui em Belo Horizonte, Uhum. eu reconheci a minha trajetória. Então, quero me apresentar, né? Eu sou a Monique Olive, eu sou fotógrafa de famílias e parto, e eu sou bióloga de formação. Trabalhei na área da biologia quase 10 anos da minha vida e resolvi mudar de área num momento meio turbulento, né? E aí encontrei a fotografia e já tem 8 anos que eu fotografo. E nessa questão da fotografia, eu encontrei, comecei a fotografar famílias, nascimentos e tudo mais, num momento em que eu não queria ser mãe, em que eu nem pensava em ser mãe, né? E comecei a fazer várias terapias, que eu comecei a sentir, né, aquela coisa assim, tem alguma coisa errada com a minha carreira, tava com aquela dificuldade de me apropriar mesmo da carreira artística como fotógrafa, né? De pegar assim, eu sou fotógrafa, eu gosto de fazer isso, e com medo mesmo de me lançar no mercado, né? E aí, fazendo várias terapias, todas as terapias que eu ia, eu voltava para a maternidade, até que eu fiz um curso de fotografia autoral, que é uma coisa que eu gosto bastante, né? De Uhum. colocar a sua expressão na fotografia, né? E eu desenvolvi essa série Olhos da Mata, que tem tudo a ver com maternidade. E hoje é a minha maior experiência de vida, de autoconhecimento e de expressão, que isso reflete diretamente na minha fotografia, né? Com essa questão da pandemia, eu tenho registrado o cotidiano da minha família e depois no meu perfil dá para ver, eu estou desenvolvendo uma série que é 40 dias pré-parto, e agora eu já estou na fase 40 dias pós-parto, né? Que Já tem massa. 31 dias que eu estou postando todos os dias um pouco mais de como que é o puerpério, né? Assim. Uhum. E a série Olhos da Mata é como se fosse a introdução de todo um trabalho que eu tenho desenvolvido.
que eu quero trazer aqui para vocês de como que eu encontrei a maternidade mesmo, né? Como que eu aceitei a maternidade como um chamado, né? Porque muitas Aham. mulheres têm a maternidade às vezes como desejo, como opção ou como chamado, né? Que é a forma que eu cheguei num ponto e falei, é agora, né? Que eu quero ser mãe e acho que está no momento. E a fotografia junto com a maternidade, né? A fotografia foi um caminho que me levou à maternidade, que até hoje é a maior experiência de autoconhecimento que eu já tive na vida, de aprendizado, de crescimento, e trouxe o meu melhor, né? E trouxe uma fotógrafa melhor, trouxe uma mulher melhor e uma pessoa melhor, e a gente consegue olhar para o mundo com um pouco mais de empatia, né? Aham. E aí eu quero falar com vocês um pouquinho desse meu chamado, né? Assim, eu sou uma pessoa que eu sou muito, acredito muito em espiritualidade, não tenho religião nem nada, mas pode falar, Letícia. Eu queria que você começasse, se não for te atrapalhar, mas se for, você pode falar, Letícia, eu prefiro dessa forma, viu? Nós estamos mega abertas aqui. É, Tá. começa falando assim, como que foi a transição da biologia para a fotografia? Então, eu trabalhei muito tempo na área de licenciamento ambiental. Aham. E como bióloga mesmo, analisando estudos ambientais em uma multinacional, tinha um emprego muito bom, coordenava uma equipe no Brasil inteiro. E chegou um momento em que aquilo não estava fazendo mais sentido, porque eu tava, eu não estava me reconhecendo mais na minha função enquanto bióloga ali, porque eu Entendi. começava a refletir muito a posição da empresa, que conflitava muito com os meus valores, Uhum. e eu estava lidando muito com órgãos públicos, e sem aquele poder de autonomia e ação sobre as coisas que eu acredito, né? Sou uma pessoa que sou Uhum. apaixonada pela vida, pela natureza, e eu sei que a gente precisa, né, de desenvolvimento em várias áreas, e eu trabalhava numa mineradora multinacional aqui no Brasil. E eu cheguei num ponto que eu falei, não dá mais, não dá mais, a Entendi. empresa não estava me dando suporte enquanto gestora. Eu coordenava uma equipe no Brasil inteiro de mais de quase 30 pessoas no Brasil inteiro. E eu comecei a ficar um pouco perdida. E eu já fotografava, né? Eu já tinha uma paixão pela fotografia. Comecei a fotografar famílias durante o final de semana. E vi Hum, naquele caminho um caminho possível, alternativo, que eu poderia entendi. viver daquilo, né? Assim. E em 2016 eu fiz a transição completa. Eu comecei a trabalhar aos finais de semana com fotografia, de segunda a sexta eu viajava o Brasil, né? Assim, ia nas minas, e nos órgãos ambientais de outros estados. Aham. E aí, quando eu resolvi fazer a transição, mas falei assim, agora é a hora, ou vai ou racha, né? Chega um momento que você precisa abraçar uma coisa que você quer e mergulhar de cabeça Verdade. mesmo. E em 2016 eu fiz esse mergulho, comecei a ter um suporte, né, com terapia, porque a gente acaba vivendo um luto de uma carreira, né? Assim, Verdade. foram, né, assim, Eu foram sei 10 também anos disso. de carreira, uma carreira sólida e que eu super curtia e que de uma hora para outra eu não me reconheci mais, né? Aham. E a fotografia ela me permitiu ser mais flexível comigo mesma. Ela me permitiu me enxergar de uma outra forma, me enxergar com outro potencial, acreditar no meu potencial. E, e aí, quando eu comecei a fotografar, eu não sabia o porquê eu fotografava crianças, bebês, famílias, e aí eu fui a fundo, né, assim, nesses últimos anos, depois que eu virei mãe, né? Eu tenho um filho de 2 anos e agora um bebezinho de 30 dias. E depois que eu virei mãe, né, do meu primeiro filho, eu fiz um mergulho profundo, assim, do porquê da minha fotografia, porquê famílias, qual que era o meu público, né, quem que eu queria atender. E eu comecei a ver que o perfil do meu público é um perfil que é muito engajado com esse processo de autoconhecimento também, sabe? São mulheres que querem se encontrar, são mulheres Aham. que se reencontram com a maternidade, são mulheres que se transformam com o parto.
E eu também sou terapeuta, eu trabalho com hipnose, e eu uso a hipnose mais para dar um suporte para essas mulheres para o parto, né? Eu sou doula também, então eu uso a Aham. hipnose como uma ferramenta da doulagem pré-parto para as minhas clientes. Ai, Eu que dou suporte para massa. elas depois que elas ganham neném, e a gente fica conversando em contato pelo WhatsApp. Então, assim, eu acho que esse contato é tão legal que você cria uma rede de mulheres, né? Assim, Verdade. fala, Lê. A Giza está perguntando se já aconteceu alguma situação engraçada durante as fotos de família. Alguma Você deve situação ter que estado engraçada. já. Já aconteceu de eu chegar na casa da cliente, o meu estilo é lifestyle documental. Eu não faço Ah, interferências, não muitas, né, durante o aham. ensaio de família. E aí eu cheguei na casa de uma cliente para fazer um ensaio de recém-nascido em casa. E ela já sabia do meu estilo e tudo mais. E ela tinha comprado várias roupinhas em ouro preto de uma moça que ela conhecia. E era tipo assim, sei lá, quase uns 10 conjuntinhos que ela queria enrolar o bebê dela e fazer aquelas fotos de newborn tradicional que eu não faço, né? Assim. E aí eu me vi numa situação um pouco complicada, né? E aí foi engraçado, porque acabou que a gente escolheu 2 ou 3 roupinhas. As fotos ficaram lindas, né? Assim, a gente conseguiu conciliar as duas coisas. Aham. Mas foi engraçado, porque eu fiquei. Eles estavam querendo colocar umas roupinhas no bebê e o bebê simplesmente estava com muita cólica. Você fica manipulando. Eu não gosto de manipular o Hum, bebê, né, das famílias, porque eu acho invasivo. E o bebê não estava à vontade com o ensaio, né, com a manipulação de pegar e tudo mais. Então, essa foi uma situação que, para mim, foi um pouco constrangedora, assim, né? Assim, de ter que me virar um pouquinho no ensaio. Mas de situação engraçada, engraçada mesmo, tipo, o eu fui bebê fez fotografar uma cocô. família. Então, Essa é isso não acontece engraçada. comigo, né? Porque eu não faço os Tá newborn lá aquela tradicional, foto mas maravilhosa do pai ou da mãe segurando e aquele cagão lá. é aquele cocôzão. Mas uma das situações mais engraçadas que já aconteceu comigo foram as crianças correndo atrás de mim. Eu fui fotografar uma família. E aí as crianças com 2, 3 anos, e eu sou uma pessoa que adora criança, então eu vou interagindo com as crianças e vou clicando, né, assim. E aí as crianças começaram a correr atrás de mim, e eu fiquei, sabe, assim, sem saber o que fazer, porque foi a primeira vez que aconteceu. Eu comecei, acabei entrando na brincadeira, né? Mas assim, eu tentava clicar e elas saíam correndo atrás de mim, né? Então eu começava a correr mais do que elas, voltava para tirar foto. Então quem tava de fora tava se divertindo à beça, né? Tipo assim, aquela fotógrafa, coitada, né? Tá sofrendo com as crianças. Eu tava me divertindo, na verdade, né? Mas com um pouquinho, assim, de medo de não conseguir as fotos do ensaio. Mas são coisas assim que acontecem, inusitadas, né? Ensaio com criança é sempre muito divertido. E a gente tem que entrar na onda deles, porque acaba que se você não entrar, acaba o ensaio, né? Assim. É. Ô, Monique, e Mas esse são. você falou que ia começar falando da transição do não quero ser mãe, não planejei ser mãe para não escutei o chamado. Giza Então, e tá aí. aí, talvez seja até inspiração para ela, né, Giza? Porque Giza também não é mãe, ela tá assim, não sei se eu vou ser, se eu não vou, tal. Aí, pressão Então, nenhuma, viu, olha Giza? só. O melhor conselho que eu dou para mulheres que ainda não sabem se querem ou não ser mães. Primeiro conselho: façam uma terapia que você se identifique. Né? Então, já fiz vários tipos de terapia: psicoterapia, já fiz teta healing, já fiz hipnose, já fiz várias terapias que me ajudaram nesse caminho. Né? Assim, então, é o primeiro conselho. O segundo A é: te falar se sim ou faça. se não, realmente, né? Ela É, colocou aí, o segundo, sabia que você ia falar isso. e o segundo é: façam uma sessão de fotos sua, com uma fotógrafa que você se reconheçam, se identificam, que você se sintam à vontade. Porque é um ensaio que você se vê com outros olhos e se enxerga como mulher, como profissional, como uma pessoa que está aqui nesse mundo, né, assim, com alguma missão. E aí, se enxergando com outros olhos, às vezes você consegue encontrar um outro caminho. Às vezes nem é a maternidade, né, assim.
mas façam fotografias das fases de vocês, né? Então, assim, olha, hoje eu não quero ser mãe, vou fotografar. Não, eu descobri um caminho. Continuo sem querer ser mãe, mas eu descobri um outro caminho. Ou não, quero ser mãe, engravidei. Fotografem, registrem, porque são momentos tão simbólicos, né? Assim, são momentos tão únicos na vida de uma mulher, né? E a gente se transforma tanto, né, ao longo da vida, Verdade. que na hora que você pega uma fotografia, tem um potencial e uma memória emocional muito grande para nós, né? Pode ressignificar muita coisa em determinados momentos, né? Eu já Nunca vi tinha agora parado para pensar isso. é, eu vi um meme aí durante a pandemia, né, falando assim que médicos salvam vidas e os fotógrafos salvam memórias, né? Então, assim, qual é a memória de você que você quer ter daqui a alguns anos, né? Ou qual a memória que você quer deixar para os seus filhos depois de, né, de alguns anos. Então, são reflexões que a gente faz e que justificam para mim, né, todo esse caminho da fotografia, do porquê que eu fotografo, né? Uhum. Mas Giza está colocando enfim, aí também que ela vamos. achou super interessante essa sua fala. E você falou essa questão dos médicos, que você fotógrafo salva lembranças. E uma amiga minha, fotógrafa aqui em Montes Claros, falou para mim, Letícia, eu tava assim, contrata ou não contrata um fotógrafo para festa? Porque a gente tira foto do celular, né, e tal. E aí ela foi e falou para mim, Letícia, a festa, a única coisa que vai ficar da festa são as fotos. Então, para mim, o É, investimento, ela falou, não é porque eu sou fotógrafa, não, mas para mim, o investimento maior que você tem que fazer. Porque e decoração eu, vai embora, eu concordo. lembrancinha vai embora, vai tudo embora. A única coisa que vai ficar é a foto. Ela me convenceu só com essa frase. E é a mais pura verdade, né, Lê? Assim, são Aham. memórias e é o que você quer guardar, né? É seu tesouro. Realmente é um investimento. Realmente é um Mas eu nunca investimento. tinha parado para pensar, e que foi isso que a Gisele falou que ela achou interessante, que eu poderia, que nós podemos fazer ensaios, tirar fotos daquela fase da vida da gente, em que a gente tomou alguma decisão importante, ou algum momento que a gente esteja passando, e para ajudar nesse processo de autoconhecimento, porque daqui a um tempo eu não vou Sim. ser mais a mesma desse ensaio. Aham. Então, nossa, muito interessante. Eu gostei também muito disso. Eu quero entrar um pouquinho agora na série Olhos da Mata, para vocês entenderem um pouquinho como foi o meu caminho de encontro com a maternidade através da fotografia. Porque para mim foi a minha maior transformação até hoje, né? E chegou para mim como um chamado mesmo, né? Porque as mulheres às vezes têm um desejo de ser ou de não ser mãe, né? Uhum. É, aquelas que nascem com o desejo e sempre quis ser mãe e tal. E tem aquelas por opção, que chega um determinado momento e fala assim, não, agora, não, vou ser mãe com 20 e tantos anos, aí chega, não, agora 20 e tantos anos, agora eu vou começar a tentar e tudo mais. O meu foi tipo assim, não estava nem pensando, já tinha pensado antes, mas investi muito em carreira, né, trabalhava viajando muito. E depois que eu mudei de carreira para fotografia, que eu vi um espaço, né, assim, agora eu posso ser mãe, né? Agora eu posso dedicar para os meus filhos da forma que eu quero, né? Eu não quero ficar 8 horas por dia fora de casa. Eu quero poder criá-los na primeira infância, né? Assim, quero maternar e tal. Uhum. E mal eu sabia onde eu estava entrando, né? Né? Porque maternar não é fácil. Ai, eu ficar Mas trabalhando 8 horas lá. trabalhar descansa a gente, né, gente? Assim, para as mães. Mas assim, eu não arrependo de nenhuma escolha que eu fiz. Eu sei que foram expectativas diferentes do que eu esperava mesmo. Mas foram experiências, têm sido experiências boas, né? Assim, apesar de todos os obstáculos. E não é fácil, né? Assim, é, a gente não pode ficar romantizando a maternidade, embora seja linda, né? Assim, e ela não é nada romântica, mas mesmo assim é linda, né? É verdade. Mas É um papel enfim, mais. vamos lá. Pode falar. Na oficina que eu fiz, né, de fotografia autoral, e eu sou uma pessoa que eu sou bem sensitiva, bem intuitiva, tenho insights criativos e tudo mais. Eu acho que eu estou muito bem nessa área artística da fotografia, sabe? Porque é uma área que a gente consegue exercitar a nossa criatividade e eu adoro. E aí,
através da mudança de carreira, da terapia, de uma consciência mais existencial mesmo, eu decidi ser protagonista da minha vida mesmo, né? Assim, e aí eu comecei a ver que todas as minhas referências de fotografia, que são principalmente a minha família, né, de fotos antigas, a minha mãe, que fotografava a nossa primeira infância muito, né, assim, eu acho que a minha maior fotógrafa referência é minha mãe, assim, né? E também todas essas questões de autoconhecimento, de espiritualidade e tudo mais. Tô vendo aqui um comentário da Grazi falando que ela nasceu com a vontade louca de ser mãe. O Grazi, eu também. E você acredita que hoje eu paro para questionar se foi uma vontade genuína minha ou se foi essa questão da maternidade compulsória? É, Tipo assim, ser mãe é como você colocou. Eu conheço pessoas que se arrependeram, tipo assim, amam os filhos, mas se arrependeram da maternidade. Por elas não seriam mães. E não é uma escolha, foi uma escolha que eu fiz, consciente ou inconsciente, eu não sei dizer, mas que eu não me arrependo. Tipo assim, eu acho que eu seria mãe ainda assim, apesar de todas as dificuldades, porque o papel social de mãe é muito, muito difícil mesmo. Né? E aí eu a Gisele concordo. está até colocando aí, ó, ser uma mulher de carreira nos toma alguns prazeres e oportunidades, mas também são escolhas, né? Então, É, tudo na vida tem as suas escolhas. E aí tem o lado positivo das escolhas, o lado positivo da maternidade é você ter alguém, gente, acordar com o filho na cama, te beijando. Esses dias, meu Davi chegou, falou, acordou e foi na minha cama e falou: Mamãe, bom dia, sol. Bom dia, bom dia, flores. Bom dia, todas as cores. Que foi uma historinha que a gente tinha escutado, que eu tinha contado para ele no dia anterior e que ele gravou. Então, assim, são coisas assim tão maravilhosas, tão gostosas, mas ao mesmo tempo é um papel social muito cheio de pressões. Então a gente, né, igual a questão da carreira, né? Você ser mulher de carreira, não ser mãe, também tem as pressões sociais. Mas quando é que você não vai ter mãe? Você não vai ter, mas você não vai ser mãe? Como assim, né? A Graça está colocando, eu não me arrependo em nenhum momento, por isso estou na terceira, em terceiro, aprendo demais. não, assim, Ai, Deus, continua aí. se você entender que a conta nunca vai fechar, tipo assim, se a sua escolha é maternar, a sua vida profissional, ela vai ser coadjuvante. Se você decide Uhum, ser uma profissional, o maternar pode ser coadjuvante. E não significa que tem uma escolha errada, né? exatamente. Significa que você vai ter que abrir mão, às vezes, do seu tempo com seus filhos para trabalhar e atingir seus objetivos, ou abrir mão um pouco da sua carreira para você poder dedicar para os filhos, né? Ou até totalmente da carreira, né? A Grazi, eu conheço a Grazi, ela é mãe em tempo integral, uma mãezona, uma super inspiração para mim. E a gente estudou junta na biologia, somos biólogas parceiras, e agora parceiras na maternidade, né, Grazi? Mas A enfim. Janine colocou aí, se tivesse que escolher hoje, ela não seria mãe, que ela ama a florzinha dela, que é a razão dela, mas hoje ela não seria. Então, assim, É, e às vezes as mulheres confundem, a sociedade confunde o e não querer romantiza ser demais, mãe né? com o amor pelo filho. Eu falo assim, gente, mãe é um papel social, filho é uma pessoa. Então, a gente ama a pessoa, mas a gente não quer o papel. Giza Exatamente, colocou aí, nada é exatamente, 100%, que é o que a gente está falando, né? exatamente. Mas enfim, vamos lá. Essa série, ela tem várias referências, e eu vou passar rapidinho as fotos aqui, eu estou controlando nosso tempo. E aí, a primeira coisa que aconteceu, deixa eu ver se dá pra gente ver aqui um pouquinho. Todas essas imagens estão no meu site, viu? www.monicoolive.com. Depois, se quiserem ver no detalhe as fotos, tá? Mas assim, essa primeira foto é uma inspiração de um deus hindu que é o Ganesha, que é o deus da prosperidade e o removedor de obstáculos. Essa imagem se chama caos, que é a primeira coisa que acontece com a gente, que aconteceu comigo, quando eu descobri assim, nossa, será que a maternidade está aí na porta? Então, a primeira coisa é caos, tipo, tô mudando de carreira, tô num luto de uma carreira que eu tive, que eu amava,
e para mergulhar numa coisa nova, e a maternidade, onde é que encaixa nisso tudo, né? Então, assim, a primeira coisa foi o caos que chegou em tudo. E o segundo, que também é um deus hindu, que é o Shiva, que é o Peraí, deus que da Giza tá. destruição. Ah, pedi para desativar os comentários. É. Esse aqui é o deus da destruição. E aí, por quê, né? Porque eu tive que destruir vários conceitos meus de maternidade, de referências que eu tinha sobre maternidade, do porquê que eu sentia tal coisa e tal coisa, que remetia à minha ancestralidade, à minha mãe, à minha avó. E tive que destruir várias coisas para conseguir aceitar um momento e entender que às vezes aquele era o meu momento, né? Assim, tem uma outra imagem aqui que é a coruja, é o arquétipo da coruja, né? A coruja é um arquétipo da sabedoria. Sim. E eu só buscando, né, saber nas terapias e em livros e em todas as oficinas e o porquê da fotografia. Eu entendo hoje que a fotografia me deu espaço para eu ser mãe e eu sou muito grata por isso, né? Porque eu acho que se não fosse isso, eu acho que eu não seria mãe até hoje, né? Assim, eu não me via mãe tendo aquela vida, né? Assim, Aham. e aí, dentro desse arquétipo da coruja, ela consegue enxergar no escuro mesmo sem saber exatamente o caminho certo. E eu tava nesse momento, né? Assim, e agora o que vai ser da minha vida, né? E aí me veio esse arquétipo, assim, andando no meio das matas, eu olhava para as árvores, né? São cernes de árvores, e eu enxergava Aham. olhos, né? E aí Nossa, a que gente tem um massa. outro, que essa aqui são vidas passadas, que na verdade aqui eu vejo uma menina indiana. E essa menina indiana apareceu em uma terapia de vida passada que eu fiz com o Theta Healing, né? Que E massa. acabou que eu achei ela no meu caminho também. E tem muito a ver com sexualidade, com repressão sexual, com várias coisas de ciclo feminino e tudo mais, né? Assim, depois eu devo lançar uma coisa mais detalhada sobre cada fase dessa. Quem quiser saber, depois me chama lá no direct que eu atualizo todo mundo. Tem essa outra imagem que significa proteção, que é o arquétipo do preto velho, que é um dos nossos mentores. O preto velho é uma entidade da Umbanda e eu não sou da Umbanda, mas Eu ia te perguntar isso. a gente tem um mentor que trabalha com esse arquétipo do preto velho e ele traz para a gente muitas mensagens, que é o Pai Joaquim. A gente é de um movimento espiritualista ecumênico universal que tem no Brasil inteiro, a gente tem vários amigos no Brasil inteiro, e ele sempre traz mensagens muito positivas para a gente, né? Então foi um mentor que me deu muito suporte nessa transição. A gente tem também uma segunda Hum. corujinha aqui, não sei se dá para ver que é a corujinha, Aham. que na Nitidamente. verdade tem a ver com o saber, mas tem a ver com a prática do saber, né? Porque não adianta nada a gente estudar, saber, entender, se a gente não coloca em prática, né? Então, essa é a imagem. Tem essa daqui também que representa ancestralidade, que são os arquétipos dos Moais da Ilha de Páscoa do Chile. Dá para ver, né, os olhinhos aqui e tudo mais. E eles representam, né, assim, um exército, reverência e proteção. E eles reverenciam os ancestrais deles, né? Então, eu fui costurando essa coxa de retalhos, né, de vendo como que era a minha ancestralidade, como que era vista a maternidade na minha família, o que que isso impactava nas minhas crenças. E tudo isso foi virando essa série, assim. Hoje eu tenho alguns quadros na minha casa, já doei alguns, tô querendo fazer uma coisa mais estruturada Ô, nele agora. Monique, essas suas fotos foram tiradas onde? Em um parque, numa Todos aqui em floresta? BH. Todos aqui em BH. Todos Em não. que lugar Eu de tirei algumas BH? aqui. Teve uma trilha que eu fiz na Serra do Curral, que é atrás do Parque das Aham. Mangabeiras, aqui em BH. E tem algumas imagens dessas que eu fiz também no Espírito Santo. Quando eu fui para Guarapari, lá tem um parque, uma área de proteção. E eu estava nessa mesma época, né, assim,
Foi num dos primeiros meses de transição assim, de carreira, a gente passou alguns dias lá para entrar em contato com o mar, né? Falei assim, nossa, vamos tomar um banho de mar, ficar uns dias ali. E acabei registrando algumas outras imagens também. Então, Eu tô BH achando interessantíssimo, porque assim, quando a gente vai aqui em Montes Claros tem um parque dentro da cidade, só que tem umas esculturas lá, que é um projeto muito bacana aqui de, de trazer aos reeducandos, para quem não sabe o que é reeducando, são pessoas do sistema prisional, para um trabalho de reinserção social mesmo. E aí essas obras são feitas pelos reeducandos do sistema prisional daqui de Montes Claros. ai, que legal. E só que aí, tipo assim, sempre que a gente vai, eu peço, eu adoro mostrar a arte para Davi e tal, e eu sempre falo com ele assim, filho, o que que você tá vendo? Olha que escultura legal. Eu nunca falo para ele o que que eu tô vendo, eu sempre pergunto para ele o que que ele vê, o que que ele acha, o que que ele pensa, tal. E eu nunca tinha parado para falar com ele, olha o tronco dessa árvore, o que que você vê? E eu tô achando interessantíssimo isso, porque a partir de agora eu vou fazer isso com ele. Faça. E isso aqui foi um exercício que a gente fez, chama o fio de Ariadne, que é um mito, né? É o mito do Minotauro, que vou até ler um pedacinho aqui para vocês. É um fio dourado que conduz Teseu para chegar ao seu destino e depois sair da escuridão e retornar à luz. Então, a metáfora da sabedoria, da luz interior, da intuição, do autoconhecimento e do amor. É. E o fio de Ariadne é como, assim, é como se fosse um novelo mesmo. Então, a partir do momento que você se abre para um processo de autoconhecimento, começa a puxar um fiozinho, ele vai vindo, ele vai vindo, ele vai vindo, ele vai te trazendo luz para aquele processo, né? E foi exatamente isso. Eu fui vendo olhos em um tronco e olhei para o outro e achei outro, e olhei outro e fui achando as Muito coisas, né? massa. E eu vejo assim que criança tem um olhar, Monique, assim, muito diferenciado da gente. As respostas que elas dão, e aí eu faço isso porque a gente é muito em volta. Quando a gente é mãe, aí acaba que a gente faz muitas reuniões com outras mães, né? Então eu tô sempre Uhum. cercada de criança, antes da pandemia, né? Ai, meu Deus. Antes da pandemia eu era sempre cercada de criança. E a gente sempre estava no parque, eu sempre perguntava para todos, não só para o meu filho, perguntava para todos. E um dia a gente estava numa exposição no centro cultural daqui. E aí eu cheguei, eu falei, e aí, o que que vocês estão vendo? Aí um dos meninos respondeu assim, eu vejo um feto. Eu falei, cara, pirou total, tipo assim. E aí eu fui ver o nome da obra, que aí eu falo o nome da obra, falo quem foi que desenhou. E aí, quando eu cheguei o nome da obra, o nome da obra era O Útero. É, assim, a arte é isso, né? Porque É, a arte tem muito da expressão do artista, mas quem lê aquela obra pode interpretar mil coisas, de né? outra Cada forma, pessoa mas vai ele falar interpretou a visão do artista e eu, tipo assim, não, pirou. Continua aí, hoje. continua aí. Então vamos lá. Tem só mais algumas aqui. A gente tem essa imagem aqui, que na verdade são sombras, que é o medo que bate, né? Quando você decide alguma coisa na vida, né? Que você tem alguma insegurança, um futuro incerto, um desconhecido. E aí vem as sombras todas, né? Assim, surgem as sombras para te mostrar aquele lado. E se você encara a sombra, você consegue passar, né? Assim, por aquele turbilhão. Mas se você se paralisa com isso, né? Você para naquele processo e não consegue prosseguir mais. Tem essa daqui, que é a liberdade, que é o arquétipo da criança. A criança, ela tem uma força libertadora de aproveitar a vida sem culpa, né? De você escolher e saber que independente do que se você está escolhendo com o coração, realmente é a escolha certa, independente se vai dar certo ou errado, porque a gente nunca sabe se vai dar certo, né? Então, e a Uhum. criança tem essa força libertadora, né? Assim, de ir vivendo a vida, deu errado, passou um segundo, ela já está super bem, rindo de novo, brincando de novo e está tudo Tô certo, né? feliz. E isso é o maior exemplo de vida, assim, que os meus filhos estão me passando também, né? Assim, a gente conseguir entender a vida e não levar nada para o lado pessoal. Você falou nisso, nessa pandemia eu te passei por, por, tipo assim, muitos sentimentos, né? E aí eu tava numa tristeza, tipo assim, uma tristeza, uma tristeza. E aí eu tava com uma tristeza por causa dele, por causa do meu filho. Tipo assim, eu falo, gente, ele não tá vendo os amigos, ele tá dentro de casa, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá.
E aí um dia ele chegou para mim, no meio da pandemia, e falou assim: mamãe, eu tô tão feliz. Eu sou uma criança feliz. Aí eu, cara, por que que eu tô preocupada mesmo? Por que que eu tô preocupada, sabe? Foi, tipo assim, foi pra mim foi um bálsamo. E você falando a mesma coisa aí, que seus filhos também te ensinam. Os meninos realmente nos ensinam muito. Muito. É só se abrir os olhos para poder entender o tanto que eles são nossos professores, né? É, a gente tem aqui um rosto virado para o futuro, né? Essa foto representa coragem, que é um futuro incerto, mas o futuro é sempre possível, né? Então, você também tem. A gente tem boas chances de dar certo quando você encara e vai, né? E voa. Então, a chance de dar certo é muito alta. Você tem essa daqui, que é confiança, que é foco e a certeza de saber onde você quer chegar e decidir com alegria. Então, assim, eu quero chegar, eu quero ser fotógrafa, eu quero ser mãe e saber que apesar, né, assim, das dificuldades, é uma escolha sua e tá tudo certo, né, e tá tudo bem. E a última foto da série, que é o Portal da Vida, que é uma vulva, né, representa o sagrado feminino, que representa todo esse portal de onde a gente recebe, né, esses novos moradores da Terra e todos nós chegamos nesse planeta através de uma mulher, né? E Verdade. nada mais justo do que a gente honrar essa ancestralidade nossa, honrar as mulheres da nossa família, honrar o feminino em nós, né? E buscar um equilíbrio entre essas energias masculina e feminina em todos nós, né? Tanto homens quanto mulheres, Sim. porque essa busca pelo caminho do meio, né, essa trilha pelo caminho do meio, é que vai levar a gente a nos conhecer mais, a sermos pessoas melhores, a sermos mais tolerantes, a não levar as coisas para o lado pessoal e saber que tudo que acontece tem um motivo e esse motivo sempre é para trazer para a gente leveza, amor, conhecimento e aprendizado, né? E a fotografia tem me aberto muito essas portas para eu aprender e crescer enquanto mulher, enquanto profissional, e agora muito enquanto mãe, né? E eu aprendo muito com as minhas clientes, com as minhas clientes que permitem com que eu registre e salve essas memórias, né, de famílias, de nascimento. E sou muito grata a todas as famílias que confiam o meu olhar, né, confiam a vida delas no meu olhar. E estou muito feliz também de estar passando esse período de autoconhecimento aqui com a minha própria família, né, com essa série que eu estou desenvolvendo das 40 dias pré-parto e 40 dias pós-parto. E eu espero que eu leve um pouquinho de luz, né, assim, o que eu quero para todas as mulheres. Quero levar um pouquinho de luz para essas famílias. Se uma pessoa se sentir inspirada por alguma palavra, por alguma imagem minha, já valeu a pena, né? Eu não preciso ter 50 milhões de seguidores, mas se eu tiver um seguidor que se iluminou, né, eu tô feliz. Eu. Tô levantando o dedo pra falar que eu. Eu tô adorando mesmo. Esse negócio de fazer os ensaios para registrar as fases da nossa vida, para a gente aprimorar o processo de autoconhecimento, essa questão de olhar para a natureza e ver na natureza uma tela de arte. Eu tô assim, tô adorando mesmo, porque eu sou maravilhada. Aí, a Ana Rita também falando que ela também. Olha, a Ai, Dayana menina, também. Tô tipo coisa assim, ó. linda. Tá, Ai, e a gente. Gisele também falou no início da live que gostou demais e tal. Então você tá de parabéns. Eu queria saber assim, olha, a Janine, Obrigada, Monique, gente. Obrigada mesmo. qual a Fico feliz. inspiração que você tem? Quais são suas inspirações? Você mudou-se para fotografia e quais foram as inspirações que você teve desde então? Até antes, né? Porque para você pegar Então, essa nova carreira. as minhas maiores inspirações são inspirações espirituais, assim. Eu hoje estou fazendo parte do FDF, né, que são os Fotógrafos Documentais de Família Brasil, Uhum. que é um diretório, tem vários fotógrafos documentais, e agora que eu estou aprendendo sobre outros fotógrafos, sobre referências visuais, né, sobre como diz uma professora que eu conheci, a Roberta Tavares, que eu adoro e que eu super me inspiro, é um alfabetismo, né, do olhar, assim.
Aham. Mas até hoje, e eu acho que isso não vai mudar muito, né? Assim, as minhas maiores inspirações são inspirações espirituais, porque eu sou uma pessoa que gosto muito de meditar, que tenho esse contato, né, assim, com a intuição e com mentores, e são eles que me inspiram, assim, sabe? Eu acho que eles são meus guias e eu simplesmente vejo o caminho, né? A gente passa um momento da carreira bem inseguro, achando que a gente precisa copiar, às vezes, um trabalho de uma pessoa que fotografa assim ou assado, mas eu sou muito satisfeita com a forma como eu fotografo, com a forma como eu entrego a fotografia para as famílias. Tenho recebido muitos feedbacks positivos, né? Assim, o carinho e gratidão com que elas me recebem não tem preço. E eu não vejo por que mudar isso, né? Assim, Aham. tenho estudado agora alguns fotógrafos que estão no diretório, o pessoal traz para eu ter mais bagagem, né? Mas a minha maior inspiração é a espiritualidade, com certeza. A Laís está falando, perguntando aí, uma dúvida: você registra sua família ou tem aquela história casa de ferreiro, espeto de pau? Mas aí Isso você é está uma falando. ótima pergunta. Isso é uma ótima pergunta, porque assim, eu sou uma pessoa que tenho, às vezes, muita preguiça de pegar a câmera para fotografar minha família, e a pandemia me trouxe isso, assim, como presente. Então, se vocês forem lá no meu Instagram, na hora que terminar a live, vocês vão ver que todos os últimos registros são todos da minha família. Né? Assim, eu me registrei grávida, estou registrando meu filho mais velho, a interação que ele tinha comigo, com a barriga. A gente registrou o parto, eu chamei uma fotógrafa super querida, que é a Adriana Costa, que ela tem um olhar maravilhoso, vocês vão ver lá também que tem as fotos do meu parto. Ela, inclusive, vai vir aqui em casa esse sábado para fotografar o nosso primeiro mês, assim, né? E aí eu tenho fotografado todos os dias, assim, o bebê, as minhas angústias enquanto puérpera, né? Assim, essa questão do baby blues, do pós-parto, né? Da rotina que duplica, o trabalho duplica e que ainda assim é legal, né? Então, por um tempo aqui foi mesmo casa de ferreiro, espeto de pau. Mas estou mudando isso aí, gente. Estou mudando, quero fotografar mais minha família e estou muito feliz de ter registrado esse período pré-parto e esse período pós-parto, porque estão ficando. Eu tenho gostado muito das imagens, para mim são muito significantes. E eu tenho certeza que para minha família vai ser uma memória emocional muito legal desse período. E você, Laís? Que Laís também é fotógrafa. E você, Laís? O seu espeto aí é de pau? Ai, Deus. A Ana Rita colocou aí: seguir padrões não é um padrão, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Muito legal o Que bom que a bate-papo gente com encontra o nosso você. Tô padrão. assim. Hoje eu estava numa live com a Magda. A Magda está aí nos assistindo. Eu estava numa live com a Magda e falando sobre conexões, né? E lá na live dela, as meninas falaram assim: a gente tem que se conectar com pessoas bacanas que estão na mesma vibe que a gente, não sei o que lá. E aí eu fui e comentei, eu falei, gente, as lives que a Real Uma tá fazendo tá me conectando com pessoas assim maravilhosas que eu jamais conheceria se não fosse a página. Por exemplo, a gente jamais teria se Com conhecido certeza, se não com fosse certeza. o projeto artista, né? Aí ela tá falando que Não às tem. vezes ela fotografa assim. Ah, Laís, que bom. inclusive, A foi gente tem que a fotografar, fotógrafa por que nos favor. acompanhou no projeto Caminhada Sororidade Real Uma aqui em Montes Claros, para poder festejar, porque sempre depois do projeto virtual, a gente faz um encontro, só que aí os encontros agora, por conta da pandemia, estão parados. Mas aí nós tivemos um encontro para poder fechar o mês das atletas. E aí foi uma Ah, que caminhada que a bom. gente fez até esse parque que eu falei para você que eu vou muito com meu filho. E aí lá a gente fez a caminhada, depois da caminhada que foi encerrada nesse parque, a gente fez plantio, foi bem bacana e foi Laís que nos fotografou lá. Ah, que bom, Teve que outro bom. comentário, Tem foi fotógrafo. a Simone falando que está amando, amando, amando acompanhar a live. Monique, Ah, que então bom. assim, eu quero agradecer demais ao universo, a todas essas forças espirituais que nos fez nos encontrar interneticamente falando. Eu espero que essa pandemia passe e a gente consiga se Tá encontrar, porque eu vou muito a Belo Horizonte.
Me avisa, quem É porque eu sabe a tenho gente família encontra. aí, com certeza. Eu vou querer se encontrar. É, se você me trouxe sim novos olhares a respeito da fotografia, porque eu sou uma pessoa que eu não fotografo muito. É, por exemplo, se a gente tá de férias na praia, se não for as amigas fotografeiras lá com os celulares dela, passa batido. Meu marido é que Ah, de eu vez em tenho, quando, tenho uma sugestão também. Mães, não fotografem só os seus bebês. Seus filhos estão crescendo e a gente para de fotografar. Você pode ver que assim, a maior parte das fotos é o primeiro ano e depois acabou, né? Assim, então, assim, as crianças estão crescendo, fotografa dois. Contratem um fotógrafo para registrar a rotina de vocês com 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 12 anos. Porque cada ano eles vão crescendo, né? Tem a fase da adolescência que quase ninguém fotografa, né? Porque adolescente até, né, verdade. assim, tem que ter uma certa paciência. Mas, enfim, é uma fase também de transição tão importante para aquela pessoa, para aquele adolescente, né? E esses ensaios documentais são tão significativos de memórias, é, que a pessoa pode trazer leveza para esse processo também, sabe? Então, assim, Verdade. não fotografem só a primeira infância, fotografem sempre, né? Sempre que tiver um evento, uma mudança, né? Assim, aquele período de transição que vai mudar tudo, vai mudar de casa, né? Assim, vai mudar de escola, sei lá. Fotografem, registrem, né? Não precisa ter 1.000 fotos. Tira 10 fotos ali, tem certeza que vai ser muito significativo daqui a alguns anos, né? Para a família como um Verdade. todo. Muito bem colocado, Monique. Mais uma vez, muito bem colocado. E a gente tem mania também de tirar foto só dos meninos. A gente não se inclui na foto. É Eu sei, verdade. e eu comecei a reparar isso quando, por exemplo, gente, manda foto de vocês amamentando pra gente jogar no mês da maternidade nas stories. Aí elas mandavam foto com o rosto do bebê. Eu, não, o rosto é seu. A página é de mulher, não é de bebê. Aham. O rosto tem que ser seu. E elas, não, ai meu Deus, é mesmo, né? Tipo assim, não tinha foto. Aí correu, tirou foto dela amamentando aí com o rosto dela parecia Por isso que é importante super. contratar um fotógrafo, gente, porque a gente consegue se incluir na cena. Eu sou fotógrafa e eu contrato fotógrafos, porque senão eu tô tirando muita foto e eu nunca saio na foto, né? E eu não consigo me ver. Exatamente. Então, nas fotos do meu parto que a Adri tirou, eu consegui me ver com um outro olhar e foi tão importante para mim nessas primeiras semanas, me ver com um olhar diferente, ver o tanto que foi transformador o processo do parto. Então, acho que independente né, da etapa de vida que a gente está passando, contratem fotógrafos para registrar a vida de vocês, né? Porque a gente está aqui é para isso, é para deixar uma memória boa, rica e significativa para vocês. A Alexandra colocou aí que ela fala isso com as filhas dela, mas estão adolescentes e nem querem mais. Barganha, Alexandra. Não, às Barganha. vezes É um bola um azeite, tipo assim, programa. eu pago o cinema para vocês tirarem foto. Não, Vale ou isso? então faz um programa, gente. Se, por exemplo, assim, o que vocês gostam de fazer juntos? Ah, eu gosto de, sei lá, eu gosto de fazer pizza na sexta-feira à noite. Chama o fotógrafo documental, tem no Brasil inteiro, a gente tem fotógrafos documentais. A gente não vai ficar dando pitaco para tirar foto. Eu vou estar ali acompanhando um momento que é seu, que é íntimo seu, que vocês curtem juntos. Por exemplo, vou fazer pizza, né, assim, à noite, ou sei lá que horas. E aí o fotógrafo vai estar lá, vai ver vocês fazendo a massa, vocês descontraindo, um jogando farinha no outro, Nossa, genial. botando o negócio no forno e depois a pizza pronta, vocês comendo a pizza. Então, assim, é um momento que para vocês é íntimo, vai ficar uma memória legal. O fotógrafo não fica mandando você fazer pose, vai aproveitar a luz do jeito que tiver ali, não vai fazer interferência, não vai fazer julgamento. E fica uma memória sensacional com todo mundo dentro da foto, né? Então eu E acho não isso muito esquece do importante. pedaço de pizza pro fotógrafo. Não se esqueçam de alimentar o fotógrafo, por favor. É. Monique, muito obrigada. Agradeço demais a gente ter se conhecido. Muito obrigada por sua colaboração, pelo seu apoio nos Obrigada, projetos Helena. e naquela na live. Adorei. Como é que se diz? Eu espero sempre contar com você aqui, porque realmente eu adorei. Tá todo mundo aí falando que Pode adorou contar, com também. certeza. É,
eu sempre falo que são mulheres fantásticas, que trazem assim, a experiência e o conhecimento delas e que faz toda a riqueza da página. É isso. Eu acho que a Real Uma é uma página super rica. Ah, Letícia, é porque é sua? Eu falo, não, gente, é porque tem um tanto de mulher lá, cada uma traz sua experiência, sua visão do mundo. E é isso que é a riqueza da Real Uma. E, Com gente, eu vou certeza. desativar os comentários mais uma vez para vocês fazerem prints. Faz uma cara bem sexy aí agora, Monique. Ai, meu Deus, eu tô com cara de mãe, meu bebê tá chorando ali, vou até explicar, gente. Eu vou ter que dar Gente, ter que faz o amamentar. print Então, aí, coloca nas histórias de vocês. Falem da experiência peraí, de vocês ao ter deixa eu fazer assistido a também, nossa deixa eu fazer live também. Ria Uma. Olha a Monique, gente, fazendo cara. Gente, Postarei. é, a finalidade da arte, na verdade, não é dar corpo, na verdade, é dar corpo à essência das coisas e não copiar a coisa em si. É, E é isso que com você faz certeza. assim brilhantemente, de enxergar no tronco de uma árvore uma coruja, um guia, que significa um símbolo de prosperidade, de conhecimento, de sabedoria. Eu acho isso genial, que a arte é justamente para manifestar a essência que está escondida ali e que são os olhos do artista que trazem aos nossos olhos isso. Por isso que eu acho super interessante, especialmente perguntar às crianças, o que, que você vê? O que, que significa para você? Eu acho assim genial mesmo. Adoro principalmente a resposta dos meninos. Adoro, adoro. Há quem diga que a fotógrafa se enxerga e permite que os outros a enxerguem através da fotografia, mas que isso acontece com um determinado tempo, um tempo que a experiência vai aprimorando, que vai trazendo esse autoconhecimento, e eu vejo isso demais em você, Monique. Depois dessa live, eu falei, meu Deus, eu tô assim, apaixonada. Eu vou até te Ai, prometer que uma coisa, eu bom, vou fico entrar muito no seu feliz. site, vou mostrar as fotos do projeto Olhos da Mata, da série Olhos da Mata, para o meu filho, perguntar para ele o que, que você veio aqui, e Ai, vou mandar as mostra, respostas para mostra. você. Vou fazer uns stories também. Vou postar essas fotos nos meus stories amanhã e vou perguntar para as pessoas o que elas veem. Vai ser super legal também. Eu acho Ótima ideia. bacana. Autoconhecimento faz parte, né, do primeiro tópico, que eu sempre termino as lives falando de 3 tópicos. E o autoconhecimento faz parte do primeiro tópico, que é aquele tópico que fala dos benefícios da arte para a vida, né? É um tópico que Uhum. passa, inclusive, como é que se diz? Pela diminuição do estresse, seja físico ou emocional, pela, como é que se diz? Até a estabilização de doenças crônicas, como asma, câncer, a arte traz como benefício. E, gente, se a arte faz tão bem, se faz esse bem tão grande, a gente tem que consumir todo dia, né? Nem que seja lendo um poema, sabe? Mas não é somente ler o poema, é viajar no poema. Não é somente escutar uma música com os seus ouvidos, escute a música com o seu corpo. É estar É, presente, né? exatamente, que é essa questão da meditação, né? Você fala que você adora, eu também adoro. E, claro, né? Transforma todo esse amor a essa loucura que é a arte em ensinamento para as novas gerações, né? Mostre para as novas gerações o quão é belo. Eu falo que fazer do mundo um lugar melhor começa quando a gente começa fazendo o nosso mundo melhor. Então façam isso. Se Com vocês tiverem certeza. qualquer coisa para saber mais sobre o assunto da live, que é fotografia e autoconhecimento, manda primeiro lá no direct da Monique. Inclusive tá aí no comentário fixo, viu, gente? É arroba Monique Olive _photography, que é fotografia em Isso. inglês, tá? Mas tá aí escrito direitinho para vocês no comentário fixo, tá? Estou super à Agradeço a disposição. você, agradeço a nossa patrocinadora, que é a Farmácia Droga Sul. O projeto do mês, vocês já sabem, galera, é uma artista real uma. Se você é artista ou conhece um artista, por favor, venha participar com a gente, enriquecer mais ainda essa live, essa página. E a nossa próxima live, encerrando a semana, é uma live show com a Nayane Matozinho, música boa. A Nayane tem uma voz assim maravilhosa, eu sou fã da Nayane. E amanhã às 9 horas, espero vocês. Vamos, como é que se diz?
inaugurar o fim de semana, né? Vai ser na quinta-feira à noite, sexta-feira já é fim de semana, né? Então, vamos Aham, inaugurar o fim de semana com aquela isso aí. bebidinha gostosa e uma E uma boa música boa, música. É isso aí. com Pode se certeza, com despedir da certeza. galera. Tchau, pessoal. Muito obrigada pelo convite, Lê. Estou super feliz de ter participado, trazido um pouquinho aqui da minha vida para vocês. E é isso, gente. Estou super à disposição. Espero voltar em outras oportunidades. Com certeza, tá sempre aberta aqui para você, viu? Beijo, beijo, Obrigada, pessoal. Lê. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.